A morte é o único final para a vilã. Capítulo 110. Eu olhei para seu rosto todo orgulhoso. O envelope branco que acabei de receber me fez sentir um turbilhão de emoções. Eu investiguei o caso até o momento. O príncipe herdeiro fez essa observação com uma voz séria. Você revisou o caso? Sim, eu tinha curiosidade em saber por que você enlouqueceu no ano passado. Como era de se esperar, não fui eu quem causou toda essa confusão, mas me senti muito estranha debaixo do olhar do príncipe, cujos olhos estavam direcionados a mim. Durante o processo interrogatório com o Conde Kellen, a Condessa Dorteia também foi interrogada várias vezes e assim foi fácil culpar você. A Condessa Dorteia? Sim, escutei que na corte ela testemunhou contra você para apoiar o conde. O príncipe herdeiro acrescentou, sem hesitação, assentindo com a cabeça. Conforme foi estipulado originalmente, um grupo de mulheres de famílias aristocráticas dão uma festa do chá em todas as competições de caça. No ano passado, a família Kellen foi quem deu essa festa e nesse ano foi a família Dorteia. De uma certa forma, eu tinha curiosidade em saber o motivo pelo qual ela me convidou para a festa do chá, mesmo que nós fossemos completamente estranhas. Essa mulher ardilosa deve ter estado envolvida no incidente do ano passado. Por que você se arrastou para ir a essa festa do chá quando sabia como isso tudo iria acabar? O príncipe perguntou, olhando para mim com curiosidade. Quem arrastou? Eu? Aí que você se engana, eu fui com os meus próprios pés, seu bastardo. Como eu ia saber que todas ali estavam conspirando contra mim? Uma repentina sensação de injustiça cresceu dentro de mim, mas tudo o que eu podia fazer era reprimir ela. Porém, essas diferenças no meu comportamento fez nascer uma dúvida no príncipe. Eu só pensei que algo mudaria desde a última competição de caça que eu participei. Eu dei uma desculpa muito questionável. Ele olhou para mim, como se estivesse realmente surpreso. Achei que você fosse a mulher mais malvada do mundo, mas você é terrivelmente ingênua. Eu sou uma pacifista. Eu não fico apontando a minha espada para as pessoas só porque estou de mau humor, como um certo alguém. Mas em vez disso, você atira nelas com a sua besta. Eu não tinha como responder a isso, por isso fechei a boca. Droga, Penélope! Na verdade, eu só tinha uma vaga ideia do que poderia ter acontecido no ano passado, então eu não conhecia muitos detalhes. Mas não era óbvio que ela fez isso por uma razão? O que mais me surpreendeu foi que o Duque concordou em dar a mina de diamantes para o Conde Kellen. No entanto, eu não queria culpar a verdadeira Penélope, mesmo depois de saber sobre seus atos antes que eu tomasse seu corpo. O príncipe me contou calmamente em detalhes sobre os acontecimentos do ano passado. Você sabia que a Kellen subornou 2 seguranças previamente designados a você na festa do chá para te colocar em apuros? Subornados? Eu arregalei os olhos. Não acreditei que ela ousou convidar a Penélope para a festa do chá e subornou os guardas. Isso é sério. Como essa vadia é má. Eu estava me perguntando por que a verdadeira Penélope não fez nada na hora, mas logo eu entendi o porquê. Mesmo que ela, Kellen, tenha se arriscado muito e ter sofrido um acidente no ano passado, ela nunca imaginou que a Penélope fosse participar novamente desse evento. Também parece que ela não fazia a mínima ideia que o príncipe herdeiro era próximo da Penélope. Colocaram insetos no seu chá e quando você chegou na festa, todas zombaram de você. O quê? O quê, insetos? Consegui suprimir meu grito de indignação com muita dificuldade. Se eu gritasse e reclamasse, iria parecer que eu não estava presente ali no momento e isso seria uma grande dor de cabeça. Não, não pode ser. Insetos. Isso é demais. Parando para pensar nisso, eu também fui maltratada durante essa competição de caça. A senhora Dorteia me ofereceu um chá amarelo fedorento, que eu fingi beber e depois eu fui embora, quase caindo em uma de suas armadilhas. Suas vadias malvadas, eu devia era ter surtado. Cerrei os dentes, porque eu estava arrependida por não ter atirado nelas nenhuma vez com a besta. Penélope, que tinha apenas 17 anos, conseguiu liberar sua ira e escapou. Você tinha motivos bem fundamentados para enlouquecer. O príncipe herdeiro falou com muita diversão nos olhos enquanto olhava para mim, como se pensasse a mesma coisa que eu. No entanto, eu achei incrível você ter colocado a besta na garganta dela, dizendo que você ia pegar uns insetos que estavam voando ao redor de sua boca. Como eu esperava, nem tudo eram só boatos.
Ele começou a bater palmas inesperadamente, olhando para mim com admiração. Eu fiz uma careta para ele. Você está tirando sarro de mim, não é? De jeito nenhum. Se você aturar esse tipo de coisa constantemente, uma hora não suportará e ficará doente. Por isso, esse foi um elogio para você. Apesar que ouvindo isso da boca dele, não soou nadinha como um elogio. Senti apenas por um momento que tínhamos a mesma mentalidade, mas eu estava enganada, então eu fiquei desapontada. Aliás, você não contou pro Duque sobre os detalhes do que aconteceu naquela festa? O príncipe herdeiro perguntou abruptamente. Sobre o quê? Sobre as pessoas terem colocado inseto no seu chá. Se você tivesse contado a verdade para ele, com certeza ele não teria dado facilmente a mina de diamantes. Calisto não estava sendo sarcástico, ele estava simplesmente perguntando. Eu fiquei sem palavras. Essa era uma cena que não apareceu em nenhum episódio do jogo, então eu não fazia ideia de como a Penélope agiu naquela situação. Você realmente não disse nada para o Duque? No entanto, ao lembrar das opções de respostas malucas que me foram dadas no modo difícil, eu percebi que a Penélope era uma personagem que não conseguia esclarecer totalmente suas situações. Ela só poderia dizer: você se atreveu a colocar insetos na minha xícara de chá, e isso seria o suficiente para colocar ela em apuros. Eu decidi acreditar que a Penélope era apenas uma boa moça mal interpretada e não disse nada antes porque era uma boba. Porque se ela fosse e contasse tudo ao Duque e este não fizesse nada, então com certeza ela se sentiria horrível. Não é muito infeliz? Achei que ele não iria acreditar em mim. Eu respondi tardiamente à pergunta do príncipe. Eu não havia percebido antes, mas estava acariciando a minha bochecha com uma das mãos. Só percebi quando vi o príncipe me olhar com uma expressão desconhecida e deixei cair a mão de vergonha. Elas eram muitas e eu estava sozinha. Tudo chegou a esse ponto que eu era muito imatura. Dei de ombros e tentei fingir que não havia nada de errado. Achei que o Calisto iria rir sarcasticamente das minhas palavras. Como esperado, os cantos de sua boca levantaram ligeiramente e ele fez uma careta. Seu pai merece saber. Mas, inesperadamente, ele não zombou de mim. Assim como o imperador. Calisto sorriu com um espírito inspirado, mas estranhamente o seu rosto parecia sombrio. Ele não queria passar por uma situação de partir o coração novamente. Então me apressei em mudar o assunto da nossa conversa. Mas mesmo assim, por que você está me dando isso? Falei levantando o envelope branco em minhas mãos. Originalmente era do seu pai. Agora está em suas mãos e cabe a mim dar a qualquer pessoa. Calisto me respondeu com um tom severo. Isso significava que ele não tinha absolutamente nenhuma intenção de passá-lo para o Duque. Hesitei por um momento, então simplesmente devolvi o documento de propriedade da mina. Mas isso é demais para mim. Já estou grata a você apenas pelo pergaminho. Eu não poderia pegar algo que não é meu. Esse foi o preço do infortúnio, vergonha e lágrimas que a Penélope experimentou no ano passado. É algo que eu não posso aceitar. Quando tentei devolver o envelope branco para ele, o príncipe herdeiro franziu a testa. O que há de errado com você? Hã? O que você quer dizer com isso? Você não disse que gostava de joias? Você mesma disse que era amante de joias e ouro. O príncipe estava fazendo um olhar estranho enquanto sorria. A conversa na caverna ecoou nos meus ouvidos. Seria bom se uma pessoa parecesse rica. Gosto de joias e ouro, é claro. Meu rosto endureceu quando ele fez menção a isso. Pare de dizer bobagens e aceite a minha gratidão. Essa é uma recompensa por ter salvo a vida do príncipe herdeiro. Naquele momento, o príncipe herdeiro de repente se aproximou de mim e agarrou a minha mão. Sistema. Você quer verificar o interesse de Calisto? 2 milhões de ouro, 200 de fama. Uma janela do sistema apareceu de repente acima de sua cabeça devido ao contato físico repentino. Assim que olhei para a janela, o príncipe cerrou firmemente as costas da minha mão em seu punho para que eu não pudesse lhe passar o envelope que estava prestes a lhe devolver. Apenas pegue e me dê um sorriso doce. Não me olhe com tristeza, como se tivesse mastigado cocô de cachorro toda vez que nos vemos. Cocô de cachorro de novo. De novo, fiquei enojada com o seu jeito vulgar de falar. Eu não queria, mas quando aparecesse a oportunidade de me encontrar com o príncipe, eu gostaria de verificar seu interesse, era o que eu pensei um tempo atrás. Nesse momento,
Tirando nós dois, havia uma leve presença de outra pessoa naquele lugar tranquilo. Eu virei a minha cabeça reflexivamente. Uma grama exuberante crescia ao longo da beira do caminho que levava ao prédio. Entre o verde denso das árvores, pude ver as costas de alguém correr rapidamente e desaparecendo. Era uma figura estranhamente familiar. Eclise? Sem perceber, murmurei seu nome, como se estivesse falando comigo mesma. Ele desapareceu em um piscar de olhos e eu não vi claramente sua figura nas proximidades, mas era óbvio que o cabelo acinzentado só poderia pertencer a ele. Por que Eclise estava aqui? Agora era hora de treinamento, por isso eu não achei que ele iria aparecer. Apesar que eu não tinha certeza se era ele ou não. Então inclinei a minha cabeça ligeiramente pensando. Ele era um servo? O quê? Ah, isso. Só quando ouvi o príncipe herdeiro me fazer uma pergunta, recuperei a consciência. Virando a cabeça para trás, Calisto olhou para o verde denso da floresta, seus olhos vermelhos estreitaram ligeiramente. Acho que sim. Quando corri para responder com uma voz um pouco descuidada, seu olhar lentamente se voltou para mim. A propósito, princesa. Ele me chamou com uma expressão estranha, ainda segurando a minha mão. Acho que aprender a atuar hoje em dia é uma habilidade básica para um aristocrata, não é?